Hoje eu vim trazer para vocês a projeção de dividendos que eu vou receber da minha carteira de ações, que eu prometi para vocês no último vídeo onde nós fizemos os novos aportes da nossa carteira. Nós vamos comparar quanto que eu previa receber de dividendos no final do ano passado com uma nova projeção atual, considerando as compras que eu fiz desde o final de dezembro do ano passado até junho, julho desse ano. Bora lá então? Meu nome é Igor e bem-vindos ao canal Aposentando. Bom pessoal, começando aqui dando uma olhada geral na nossa carteira primeiro, devido à baixa no Ibovespa nos dias de ontem e também hoje, dia 10/7, a nossa carteira já deu uma diminuída no patrimônio real. Hoje a gente está com 235.786, mas já chegamos a bater quase 240 mil reais com a alta do Ibovespa na semana passada. Mas isso é totalmente normal, essa variação que você tem na sua carteira, e quanto mais dinheiro você tem aplicado, maior vai ser essa variação diária que você vai ter. Mas tu não pode ficar preocupado com isso, porque se você for ficar olhando para esse número, você vai ficar maluco, porque um dia você tá rico, outro dia você tá pobre. Tá rico, tá pobre, tá rico, tá pobre. Por isso que na estratégia de dividendos, a métrica que você tem que estar analisando é sempre o dividendo recebido e projetado da sua carteira, e não o patrimônio. Porque o que importa é dinheiro no bolso, não é o patrimônio em si, porque o patrimônio sempre vai ter oscilação. E investindo em renda variável não tem como fugir disso. Na verdade, até investindo em renda fixa, por exemplo, o Tesouro Direto, com títulos pré-fixados e indexados à inflação, você também passa por esses calores momentâneos em que tua carteira dá um pico para cima, depois corrige um pouco para baixo. É o famoso a bolsa sobe caindo e está totalmente dentro do natural. Então a gente vê aqui que o valor investido foi de 197.600, com uma variação de 19,29%, um ganho de capital atual de 38.134 e uma rentabilidade de 80,38%. Porém, essas rentabilidades que os consolidadores de ativos apresentam para você, ela é um pouco enganosa, pois esse valor que eu já recebi como proventos, ela não reconhece como rentabilidade, ela reconhece como se fosse um aporte novo. Ou seja, o investidor 10 ou Status Invest, ele não reconhece quando você pega o dinheiro que recebeu de proventos e reaplica ele dentro da carteira. Para ele é tudo dinheiro novo, ou seja, para você saber a tua rentabilidade real, você precisa somar o valor recebido por proventos com o valor da variação que você teve. Ou seja, se eu somar aqui os 38.134 com os 11.738, a gente vai ter mais ou menos 49.800, 49.900 reais de ganho de capital. E o meu valor investido, na verdade, é menor do que esse, né? Porque aqui já está considerando esses 11 mil reais de provento. Então o valor que eu apliquei aqui, eu tenho que descontar desses 197.600 os 11.700 que eu ganhei de dividendos, o que dá um total de 185.900, ou seja, arredondando 186 mil que eu apliquei do meu bolso. Sendo assim, se eu pegar os 50 mil que deu a soma dos 11.700 mais os 38.100 da variação e dos proventos e dividir pelos 186 mil, que é o quanto eu apliquei realmente, isso dá uma variação então de 26,8%. O que é bem acima do que esses 19,3% que está aqui na plataforma. E como que eu tenho certeza desse número? Se você não faz um controle assíduo do quanto que você aplicou na sua carteira, você não consegue ter esse controle. Por isso que eu faço uma planilha separada com todos os aportes que eu fiz dentro da minha carteira, classificando por classe de ações e tudo mais, para que eu consiga ter esse controle. E eu recomendo que você também faça isso, porque essa é a única forma de você ter controle exato do quanto que você colocou ali. Se ficou confuso para vocês, deixa aqui nos comentários que eu vou estar trazendo um vídeo explicando exatamente como que eu faço o meu controle financeiro pessoal e como que eu faço também esse controle do quanto que eu já aportei em cada classe de ativo para que eu tenha certeza de quanto foi a minha rentabilidade até agora na carteira. E já aproveitando, se você ainda não é inscrito do canal, pode me dar essa força por aqui? Estamos rumo aos 100 inscritos e seria demais ter a sua ajuda para chegar nessa meta. Bom pessoal, continuando aqui então, já na parte de proventos da nossa carteira, a gente vê que no mês de junho nós tivemos o segundo melhor mês da nossa carteira em relação ao recebimento de proventos, com R$ 1.151,42, que só perde para o mês de março desse ano, que a gente recebeu R$ 2.274,81. E eu vou puxar o extrato maior aqui para vocês verem que esses dois valores recebidos nesses 2 meses chega a distorcer do restante, né? Porque foi muito disparelho com o restante que a gente tinha na carteira. O recorde anterior a março desse ano tinha sido em agosto do ano passado, onde a gente tinha recebido R$ 607,60. Isso aconteceu porque duas das maiores posições da nossa carteira, elas concentraram seus pagamentos para março, que foi Banco do
Brasil e BB Seguridade. Mas isso não deve voltar a acontecer porque BB Seguridade normalmente paga em fevereiro e Banco do Brasil paga em março. Aí esse ano o BB Seguridade deu uma atrasada de alguns dias no seu pagamento e pagou também em março. Por isso que a gente teve essa porrada aqui nesse mês. A gente vê que nos últimos 12 meses nós recebemos praticamente R$6 mil de proventos, o que dá metade do que a gente já recebeu no total da nossa carteira em 5 anos de investimento. Isso mostra que os nossos dividendos pegaram uma atração enorme nos últimos 12 meses. Beleza, Igor, mas aqui tu tá me mostrando o retrovisor. E o retrovisor eu já mostrei com muito mais detalhe no vídeo que eu postei ontem, no vídeo do novo aporte que nós fizemos na carteira do canal. Inclusive vou estar deixando aqui no card para vocês assistirem também. Mas que tal a gente olhar pro para-brisa, né? E olhar o que a gente tem pra frente. Então bora lá pra planilha? Bom, essa aqui é a minha tabela em que eu faço as projeções de dividendos e é também onde eu controlo quais são as datas de divulgação das empresas que eu invisto, né? E isso é interessante vocês fazerem também. É uma ajuda a mais para que você consiga enxergar as datas em que vão sair os relatórios trimestrais das empresas que você tem na carteira. Então aqui eu tenho todas as empresas que eu tenho na minha carteira, né? São 12 ativos hoje. Aqui está a data que foi divulgado os relatórios do primeiro trimestre de 2025. Aqui caixa está vazio porque ela foi incluída na carteira do canal nesse mês. Então reforço para vocês darem uma olhada no vídeo que a gente fez sobre o novo aporte da carteira do canal, que foi incluída a Caixa Seguridade, as datas em que foram divulgados os relatórios e aqui uma classificação que eu faço, né? Para que eu tenha essa análise visual de quais empresas tiveram resultados abaixo do esperado, levemente abaixo do esperado, em linha com o esperado, levemente acima do esperado e acima do esperado. Isso é bom para a gente visualizar e entender o histórico da empresa nos últimos trimestres, pois se uma empresa começa a apresentar um relatório abaixo ou muito abaixo do esperado por 2, 3 trimestres consecutivos, pode ser um indicativo que você pode ter que estar mexendo na posição daquela ação. A gente vê aqui que a única ação que foi abaixo do esperado dentro da minha carteira foi o Banco do Brasil, levemente abaixo do esperado VEG e Eletrobras, em linha ao esperado Vale, BB Seguridade, Unifique e CPFA Energia, levemente acima do esperado Iranis, Sanepar e BTG Pactual e acima do esperado a Soja 3. Mas enfim, isso aqui é só uma tabela a mais que eu quis trazer para vocês, pois pode ajudar vocês a ter um controle maior sobre a carteira de vocês também, assim como ajuda para minha. Bom, essa aqui então foi a tabela que eu fiz no dia 31/12 de 2024. Essas eram as ações que eu tinha naquele momento, a maioria se mantém até hoje. As saídas que tiveram da carteira foi a IRB, que eu tinha uma posição bem pequena, somente de 10 ações, que era uma especulaçãozinha que eu tinha, e já no início desse ano me desfiz dessa posição para poder focar nas demais empresas. Ganhei aí uns 60% com essa posição de IRB que eu tive. ISA Energia, que a gente também já se desfez da posição, onde eu vendi essas ações para concentrar em uma empresa só, que é a CPFA Energia, devido ao fato da ISA estar com a dívida um pouco alta demais para o meu gosto, e também por causa do problema que ela vai ter de diminuição da receita lá em 2027, 2028, quando ela finalizar o recebimento da RBSE, que é um crédito fiscal que ela está recebendo já faz alguns anos e que hoje representa praticamente 50% da receita total dela. Mas mais detalhes sobre a ISA e o porquê que essa questão da RBSE é tão importante no valuation dela, eu vou estar deixando esse vídeo aqui, onde eu faço um comparativo entre ela e a Taesa e que pode ajudar você a entender se uma ou outra é uma boa opção para sua carteira. Bom, seria somente essas duas ações então que não fazem mais parte da nossa carteira hoje. As outras todas se mantêm, só tendo diferença, claro, na quantidade de ações, porque algumas a gente diminuiu, como a Vale, mas a maioria a gente aumentou posição no decorrer desse ano, conforme o mercado foi apresentando as oportunidades pra gente. Então, em dezembro do ano passado, essa era a quantidade de ações que eu detinha de cada uma delas. E aqui nós tínhamos o dividendo por ação que cada empresa dessa pagou no ano de 2024. Então, eu considerei que ela ia conseguir pagar pelo menos o mesmo que ela pagou no ano passado, nessa projeção que eu fiz. O que já não é uma projeção certa, né? A gente tem que sempre estimar se a empresa vai continuar lucrando mais ou até menos do que ela lucrou no ano passado, para que a gente tenha uma projeção mais assertiva. Porém, como nesse momento eu estava fazendo simplesmente uma conta de padeiro só para ter uma estimativa, eu acabei utilizando esse valor do ano passado. E aqui nessa coluna a gente tem o dividendo por ação vezes a quantidade de ações que a gente tinha, sendo o Banco do Brasil e BB Seguridade as maiores responsáveis pelo provento da carteira, também CPFA Energia, assim como o ISA Energia, Sanepar e Vale, totalizando então um montante de R$ 7.742,60 de dividendos estimados para 2025. Mas o que acontece? Durante esse ano eu fui aumentando a minha posição, teve
teve mais aportes novos, reinvestimento de dividendos. E isso fez a nossa quantidade de ações aumentar e, consequentemente, vai aumentar o dividendo que nós vamos receber durante o ano de 2025. Por exemplo, só de dividendos a gente já teve um acréscimo de praticamente R$ 4.500 nesse ano, em que todo o dividendo que caiu da parte das ações eu reinvesti nas próprias ações. Claro, não na própria ação que me pagou aquele dividendo, eu digo na própria classe de ações, né? Porque eu não sou a favor de você reinvestir o dividendo de uma ação naquela mesma ação. Eu acho que você sempre tem que estar pensando qual que é a melhor alocação pro momento em relação ao preço que as suas ações estão e também em relação a qual o percentual daquela empresa que você quer ter na sua carteira. Isso eu também expliquei melhor no vídeo do aporte do canal no dia de ontem. E o que me ajuda a entender isso é olhar pelo investidor 10, as ações da minha carteira, estipular notas para elas e a própria plataforma me diz qual que é a ação que eu estou precisando comprar. Então eu caso isso com a questão do valor das empresas no momento, sempre buscando comprar as ações abaixo do preço teto estipulado por mim. Bom, e passando aqui então agora para a nossa previsão feita atualizada no dia de hoje, dia 10/7/2025, aqui eu já atualizei as ações que a gente tem na carteira, né? Então foi incluído Unifique, que eu comecei a montar a posição com os dividendos que eu recebi em fevereiro e março. Então metade da minha posição de Unifique hoje foi praticamente comprada com dividendos que eu recebi na carteira. E também Caixa Seguridade, que foi adicionada na carteira nos últimos dias. Aqui já atualizei também a quantidade de ações que a gente detém no dia de hoje e o dividendo por ação também está atualizado com a projeção atual. E aqui a gente já pode fazer um adendo, né, para o Banco do Brasil, que o dividendo projetado naquela época, final do ano, era de R$ 2,60 por ação. E hoje, devido à queda no lucro do banco, a estimativa que eu estou utilizando para minha análise é de R$ 1,80 por ação somente. Então só em Banco do Brasil a gente vai ter uma queda de praticamente R$ 500 nos dividendos estimados. Mas faz parte, investir em renda variável é isso, não é um negócio que cresce linearmente para cima sempre. Não, tem anos que você vai ganhar mais, tem anos que você vai ganhar menos. O importante é você estar ciente dessa questão e não se assustar com as oscilações que você tiver na sua carteira. A gente pode ver aqui então que as principais pagadoras de dividendos da nossa carteira nesse ano vão ser o Banco do Brasil ainda, né? Mesmo tendo essa queda enorme que ele teve, ainda vai pagar em torno de 7,5% de dividend yield nesse ano. BB Seguridade vai ser a campeã, CPFE vem logo depois e também a Sanepar, que devido a um extraordinário que ela pagou referente a uma indenização de precatórios que ela tem a receber da União, o pagamento de dividendos dela, que era para ser de R$ 1,60 aproximadamente para esse ano, vai subir para R$ 2,20. Isso, claro, é uma estimativa, né? Esse valor ele pode variar um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima. Então a gente chega num total estimado de dividendos para os próximos 12 meses da nossa carteira seria de 8.612, o que é um crescimento bem relevante, né? Bora calcular quanto que vai dar de crescimento? Vamos colocar aqui o valor estimado no final do ano passado. Então o crescimento em reais vai ser igual a esse menos esse, que vai dar R$ 869,71. E o crescimento em porcentagem vai ser igual a esse dividido por esse menos 1 igual a 11% de crescimento. Isso em 6 meses praticamente, né? Em meio ano que a gente foi realocando os dividendos que recebemos e mais os aportes novos na carteira, a gente já conseguiu fazer crescer o nosso dividendo estimado em 11%, o que mostra que a nossa carteira está num caminho muito confortável, pelo menos para minha estratégia. Vamos calcular por mês quanto que isso aqui vai dar? Igual a esse dividido por 12. Uma média de R$ 717 por mês. Muito top, cara. Acredito que mais 1 ou 2 anos eu vou conseguir chegar na minha meta, que é receber R$ 1.000 por mês de dividendos. E qual vai ser a meta depois disso? Dobrar a meta, assim como nossa ilustríssima ex-presidente Dilma Rousseff. Bom, então essa é a minha estratégia de dividendos dentro da minha carteira e as projeções que eu tinha de recebimento de dividendos no final do ano passado e agora para os próximos 12 meses. E a minha ideia com esse vídeo é incentivar você a continuar também nessa estratégia, pois no começo realmente você recebe um valor muito pequeno de dividendo que não dá para pagar praticamente nenhuma conta sua, ou mesmo reinvestir nas ações que você tem dentro da carteira. Porém, com o tempo, isso vai pegando tração, vai aumentando e começa a se tornar um valor substancial. O valor que eu recebo hoje ainda é muito inferior ao que eu pretendo receber para atingir minha liberdade financeira. Porém, 700 e poucos reais por mês, cara, já paga a minha energia, minha internet, o meu condomínio e algumas outras contas do meu mês.
Então é inegável que isso já poderia estar me ajudando nesse momento. Porém, eu prefiro reinvestir todo o dividendo para que a gente acelere esse efeito bola de neve e eu consiga chegar mais rápido ao meu objetivo. Pois no local onde eu moro, que é aqui no interior do Paraná, com recebimento de proventos de aproximadamente 4, 5 mil reais por mês, já dá para viver tranquilamente aqui, muito confortável, sem precisar se preocupar com os boletos no final do mês. Então esse é o meu objetivo e eu acredito que seja o seu também. E se for, esse aqui é o lugar certo para você aprender junto comigo e trilharmos juntos esse caminho tão árduo, mas recompensador, que é o da busca pela liberdade financeira. Então se você chegou até aqui, já deixa um joinha, se inscreve aqui no canal, para que você apoie o nosso trabalho e não perca mais nenhum vídeo dos que estão por vir. E se você, assim como eu, está pensando em colocar uma seguradora na sua carteira, BB Seguridade ou Caixa Seguridade, ou as duas, eu vou deixar aqui no card um vídeo que nós fizemos analisando os resultados trimestrais delas e calculando o preço teto para esse ano de 2025. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo e valeu!